É isso aí, galera. Estamos de volta com ela, nossa querida cantora Karina Koren. Logo no primeiro bloco, vocês viram um pouquinho do que é, né, a nossa cantora por trás do microfone. Sua experiência, né, onde ela estudou, que ela também comentou, um pouquinho ali também da relação com a família e principalmente, né, quando ela começou a cantar. Então isso foi bem bacana, para vocês verem como isso desperta cedo e é algo muito natural. Até gostaria de passar para ela para fazer umas considerações finais relacionadas, inclusive, ao bloco anterior. Sim, eu acho que seria interessante pontuar uma referência. Tem um musical que é muito interessante, que é o Hairspray, e que eles fizeram um filme que é muito maravilhoso, que eu sou apaixonada. Nossa, eu sou completamente apaixonada. E um momento específico, a Queen Latifah, ela canta uma música chamada I Know Where I've Been. I Know Where I've Been. E aí ela canta I know where I'm going, 'cause I know where I've been. E ela fala basicamente, eu sei pra onde eu vou me direcionar, porque eu sei de onde eu vim. Você ter essa referência de ancestralidade para você saber o seu caminho que você vai traçar no futuro. Vocês viram que sensacional? E gastou um inglês, vocês viram isso? Que top! Maravilha! Vamos que vamos! Agora a gente entrando um pouquinho aqui no nosso tema do bloco, que é técnica vocal e preparação. Para você que é aluno, né, um iniciante ou até mesmo um curioso também, e para aqueles que já estão até avançados, né? É sempre bom dar uma recapitulada. Às vezes a gente começa a focar em outros pontos e começa a esquecer da base, né? Então, de vez em quando, né, voltar, dar uma olhadinha nisso aí é sempre muito bem-vindo, né? Vamos lá, pergunta logo de cara. Quero cantar, né? Eu vou simplesmente ter uma apresentação, um show, alguma coisa desse tipo. Eu posso chegar já direto lá, por exemplo, e já sair cantando? Ou tem realmente alguma importância o aquecimento vocal? Tem uma importância extrema do aquecimento vocal. Eu costumo dizer, assim como a minha mestra, Ednilda Oliveira, que foi a minha professora, que me formou e que me proporcionou todo o conhecimento que eu tenho hoje sobre canto, que os cantores são atletas da voz. Assim como um jogador de futebol, um nadador, um corredor, tem toda uma preparação, o cantor também tem, principalmente o cantor profissional. As pregas vocais, elas têm músculos ali agindo. Então você precisa fortalecer esses músculos. Assim como você fortalece todo o seu braço, a sua mão, o seu pulso na hora que você vai tocar violão, quando você vai tocar piano, quando você vai tocar violino e diversos outros instrumentos, o nosso instrumento enquanto cantores somos nós mesmos. É a nossa laringe, a nossa faringe, o nosso nariz e todos esses elementos que compõem o nosso trato vocal. Então é muito importante a gente preparar. Primeiro, pela questão de saúde vocal. Eu tenho certeza que vocês já viram diversos vídeos na internet de vários cantores berrando, gritando. Com certeza. Parecendo que tá morrendo, o cara tá quase falecendo, indo de arrasta, porque não tá conseguindo cantar. E isso é falta de preparação, isso é falta de estabelecer uma técnica. A técnica é muito importante. Não porque a gente define uma norma. Cada pessoa tem uma voz, cada pessoa tem uma forma de cantar. Independentemente se é dentro do canto lírico, se é dentro do canto popular, se você vai cantar rock, MPB, pop, reggae, jazz, você tem formas de estabelecer seu canto que preservem a sua saúde vocal, para que você não tenha lesões, pólipos, calos e machucados nas suas pregas vocais. Assim como se você fica correndo desenfreado que nem um maluco, você pode torcer seu tornozelo, você pode machucar seu joelho, você pode machucar sua perna. Aí chega no dia seguinte você tá morrendo. Ou quando você vai na academia que você não faz um alongamento decente. Aí chega no outro dia você não consegue nem mexer a coluna, você fica, meu Deus, eu tô morrendo. Então é importante o aquecimento, é importante o estabelecimento de uma técnica para poder garantir. Acho que o principal, que você não cante só hoje ou amanhã, mas que você cante por anos. Eu
Sugiro a cada um de vocês entrar na internet, entrar no YouTube, dar uma digitada e procurar a senhorita Aretha Franklin, né? Aretha Franklin, e ver como é que ela tá cantando. Com 60, 70 anos. Aquilo é técnica. Que não é uma coisa para você cantar hoje, mas você cantar pelo resto da sua vida e você conseguir ter uma qualidade, sabe? Top, sensacional. E até abrindo aqui um parênteses, você já havia comentado, e vocês provavelmente pegaram aí, né, sobre prega vocal. Tem diferença o termo? O pessoal que fala corda vocal, prega vocal, é a mesma coisa, só um termo popular? Eu acho que assim, se a gente for pensar do ponto científico-biológico, a gente chama de pregas. Não são necessariamente cordas. Você tem as pregas que tem os músculos que atuam ali, tiroaritanoide, o cricotireoide, que eles fazem um movimento de abertura e de fechamento. É como se fizessem esse movimento, né? Então não são cordas igual do violão. É completamente diferente o funcionamento. Por mais que haja uma vibração acústica, por mais que esteja uma reprodução, por exemplo, se você vai cantar um Lá, essa prega vocal vai vibrar 440 vezes para poder produzir aquele som, mas ele tem uma conexão e você tem diversos músculos que estão ali atuando, então não é necessariamente uma corda. É muito mais preciso você chamar de pregas vocais. Elas parecem uma membrana, mais ou menos? Sim, são uma membrana que tem os músculos e tem uma mucosa para poder lubrificar aquela região. E que você tem várias estruturas que protegem dentro da laringe para poder ter um melhor desempenho. Que você tem o músculo cricotireoide, tiroaritenoide, que vocês não precisam decorar isso. Para ficar até mais fácil, vou até cortar ela aqui rapidinho. Pode falar de CT e TA. Exatamente. O nome é difícil, né? CT e TA que já ajuda muito. Tiroaritenoide e cricotireoide, que justamente cada um deles, eles vão esticando e vão comprimindo conforme você vai subindo e descendo. Indo pro agudo e descendo pro grave. Por isso que tem muita gente que às vezes eu vejo com costumes, principalmente na aula de canto, né? Que levanta o pescoço, fica cantando assim, ou que põe pra frente. A gente vê muito isso às vezes em alguns programas de voz, de competição, as pessoas fazendo assim. E justamente não tem nada que você possa enfiar a mão dentro das suas pregas vocais para poder ela funcionar. Diferente do violão e do piano e de todos os instrumentos que você coloca lá, o processo de canto é muito mais um processo de consciência corporal e que você não tem interferência direta nas pregas vocais, elas acontecem. E tudo que você mobiliza é supraglótico, que é no sentido de você tem a glote aqui, que a glote basicamente é, entre muitas aspas, uma portinha que fecha a traqueia quando você tá comendo e que vai a comida pro esôfago e pro estômago e depois abre na hora que você vai respirar pela traqueia. Então esse aqui a gente chama de espaço supraglótico, que tá acima da glote, e subglótico, que tá abaixo da glote. Então você mobiliza a sua respiração, seu apoio e a sua articulação e a sua ressonância. Maravilha, vocês pegaram aí, ó? Não? Pessoal que quer fazer aula também, já até aproveitando aqui, procurem a Karina Koren. Depois a gente vai colocar aqui embaixo na legenda para vocês, as mídias sociais dela aí, para vocês poderem fazer aula também. É professora particular também, correto? Sim, com certeza. Maravilha. Inclusive tem a ver com a próxima pergunta. O professor é essencial, o professor de canto? Pergunta completamente difícil, né? Não, eu acho que é completamente essencial. Pra mim não é uma pergunta difícil, pra mim é uma pergunta muito óbvia, na verdade. O professor é extremamente essencial porque, no caso do canto, eu acho que tanto você quanto todo mundo já teve a experiência de ouvir um áudio seu de WhatsApp. Pra caramba. E você olhar sua voz e achar horrenda, horrível, horrorosa. E eu tenho uma triste notícia, essa é a sua voz de verdade. Como a gente tem o nosso ouvido interno, quando a gente fala, a gente não ouve de verdade como é a nossa voz. A gente não tem essa concepção de como é projetado acusticamente
o som da nossa voz. Então é extremamente importante ter um professor ali te orientando, assim como é importante num atleta profissional ter um personal trainer, assim como é importante para diversas áreas, assim, se você for exercer a medicina, é importante você ter um residente, você ter um cirurgião-chefe ali direcionando todas as pessoas que estão ali realizando essa atividade, essa prática da medicina, essa prática da cirurgia e diversas outras áreas, é tão importante quanto. E o músico, ele tem uma responsabilidade de ter essa prática constante dia a dia. Se você para uma semana de estudar, você volta assim, tipo, meu Deus, onde é que eu parei? Como é que eu fiz? Porque é uma prática constante. O professor é muito importante para poder te direcionar na técnica certa, no repertório certo e para poder manter a sua saúde vocal, né? Pra você não ficar sem voz, ficar rouco, ficar todo com dor na garganta, todo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Aí o pessoal vai lançar um agudo, na terceira música já tá, ai meu Deus, entendeu? Literalmente, com certeza. Né? Até aproveitando aqui o gancho, né? Você como professora, por exemplo, e o pessoal fica nessa dúvida, porque a gente, para muitos alunos, né, é estilo deus grego, deusa grega, né? Bem assim, nunca erra, nunca falha. Teve algum momento que isso já aconteceu tecnicamente, você fala, não encaixou, não pegou, você depois teve que trabalhar, voltar, trabalhar ali de novo, porque tem muito aluno que acha, não, o professor é sempre perfeito, ali acerta tudo, não erra nunca. Será que tem? Eu acho que todos nós somos humanos. O erro é uma consequência de existir enquanto pessoa. E eu sou muito favorável às teorias do Paulo Freire, né? Eu não acredito que seja professor-aluno, porque aluno é como se você tivesse o começo aluno, como se você estivesse ausente de luz e o professor é quem leva essa luz. Esse prefixo de a, ele incorpora uma negação. Então eu acredito muito mais no educando e no educador, porque eu acho que tem uma troca muito grande entre professor e aluno. Ao mesmo tempo que eu estou ensinando, eu estou aprendendo, porque cada pessoa é diferente da outra, ainda mais quando você está convivendo com crianças diferentes uma da outra, adultos diferentes um do outro. Quando você tem uma grande quantidade de aluno, cada pessoa tem uma especificidade. Então você aprende enquanto você educa, e você educa enquanto você aprende, e você vai falhar, você vai errar, e tá tudo bem. E faz parte do processo é entender que hoje eu posso estar errando, mas amanhã não. Depois de amanhã, não. E aí, depois de amanhã, eu vou errar em outra coisa, e aí eu vou tentar consertar, e que tá tudo bem. E que o importante é que o show tem que continuar. Que maravilha! Pegaram aí? Então hoje nós estamos com essa especialista em canto, né, educadora musical, Karina Koren. Nós estamos fechando o segundo bloco aqui, já com assuntos técnicos, mas a gente tem mais perguntas para ela nos próximos blocos. Coisa de 15 segundos e a gente volta já, não sai daí.